Que chocou a todos nós. Essa senhora que estava a caminho do hospital, quando o motorista bêbado bateu no carro de aplicativo que ela estava e infelizmente a senhora acabou perdendo a vida ali na hora. O marido dela, que a acompanhava, também ficou bastante ferido. A situação do motorista que causou o acidente fatal pode ser complicada ainda mais na justiça. É que não foi a primeira vez que este irresponsável se envolveu em confusão por embriaguez ao volante. Escuta isso. Ontem ele foi ouvido em audiência de custódia. Ficou frente a frente com o juiz. A reportagem é de Lara Mota. Este homem de camisa branca que tenta esconder o rosto com um jornal é Pablo Henrique da Silva. Ele tem 39 anos e dirigia embriagado quando causou um acidente fatal. Foi na manhã de terça-feira. Rosa Maria Nunes de Oliveira, de 61 anos, ia para o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, acompanhada do marido. Eles usavam um carro de aplicativo quando o veículo foi atingido em cheio, causando a morte da mulher e ferimentos no marido e no motorista. A equipe da Rede Massa esteve no local e flagrou toda a movimentação após o acidente. Efeito bafômetro? Mas quem fez? A polícia não chegou. Não, os guardas. Mas que guarda? Os guardas? Qual guarda? Eles falaram assim, você tá bêbado e tal? Eu falei, não, o bafômetro foi verbal. Verbal. Depois, na delegacia, Pablo tentou se justificar. Não tive culpa. Ele entrou com culpa, ele estava na rua, eu na rápida, ele entrou. Eu não tive culpa. Eu estava na minha mão. Mas e a ingestão de álcool, bebida alcoólica dirigindo, pode? Não, mas eu não estava ingerindo álcool, nada. Eu saí, comprei cigarro, comprei uma latinha de cerveja, foi isso. Daí falaram que eu ingeri álcool. Mas o bafômetro apontou que você tinha ingerido álcool. Apontou 8 milímetros. O exame de bafômetro constatou que ele estava embriagado quando perdeu o controle do veículo. Nesta quarta-feira, ele prestou depoimento sobre o acidente e não quis falar com a nossa equipe quando voltava para a carceragem. Ele foi conduzido para a audiência de custódia na tarde de hoje. Na audiência de custódia, o Poder Judiciário analisa se a prisão em flagrante realizada foi legal ou não e também analisa a questão da possibilidade da liberdade provisória desse indivíduo. A Polícia Civil está aguardando a decisão do Poder Judiciário para que a gente tome as providências pertinentes. Pablo pode ser indiciado por homicídio. Inicialmente, ele foi enquadrado no flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado pela embriaguez, cuja pena pode chegar até 8 anos de reclusão e mais a suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor. A imagem desta câmera de segurança mostra vários carros passando pela rua Teodoro Maquiolca, no Santa Cândida. O carro do motorista de aplicativo passa e logo depois, no canto superior esquerdo, é possível ver um veículo que surge e some de repente depois de mudar de direção. Foi nesse momento que ele atingiu o carro em que estava a Dona Rosa. O motorista do aplicativo disse em depoimento que percebeu o zigue-zague, mas não houve tempo de reagir e desviar do carro descontrolado. Só por essa imagem não é possível determinar se ele também estava em alta velocidade no momento do acidente. Durante o depoimento aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito, Pablo permaneceu em silêncio. Mas a polícia já sabe que em 2013 ele se envolveu em outra ocorrência por embriaguez ao volante. Analisando o nosso sistema, tem uma passagem por embriaguez no ano de 2013. A questão de ser agravante ou não, sem sombra de dúvida, o Poder Judiciário vai analisar no momento de proferir a sentença. Na Dedetran, a maioria das ocorrências ainda é de motoristas que bebem e se envolvem em acidentes. Falta ainda uma conscientização da população em relação aos efeitos do álcool e a direção de veículo automotor. Constantemente, o índice de embriaguez continua alarmante. Não falta políticas públicas orientando a população em relação a esses efeitos do álcool, mas infelizmente o cidadão ainda não se conscientizou que com essa atitude ele pode eliminar vidas. Eu vou parabenizar esse delegado porque ele amarrou bem direitinho toda a papelada, toda a documentação que ele enviou à justiça. Estou falando de um jeito simples, porque o nosso povo precisa entender isso, né? Principalmente quem não acompanha muito as notícias policiais, o delegado vai lá, pega todas as informações, coloca no papel e envia isso à justiça.
junto com o preso, para uma audiência de custódia. E aí, essa audiência aconteceu. O resultado desse encontro do preso com o juiz foi o seguinte: Pablo Henrique da Silva, de 39 anos, após a análise de todas as informações enviadas ao delegado, o juiz decidiu que a prisão preventiva dele fosse decretada, ou seja, ele vai continuar preso. Eu estou dando aqui os parabéns porque quantas vezes vimos nós injustiças praticadas pelo motorista e depois aliviadas pela justiça. Não foi o que aconteceu aqui. Parabéns, juiz, parabéns, delegado. É isso que a gente quer ver. Esse cara é um baita de um irresponsável. Lá no passado, quando ele provocou um acidente bebaço, ele prometeu para Deus e o mundo que jamais iria voltar a fazer a mesma coisa. Só que lá atrás ficou impune. E aquilo que eu digo, né? A impunidade acaba incentivando a pessoa para que volte a cometer os mesmos atos. Tem de haver punição. Quem comete crime precisa ser punido, pronto e acabou. Tanto é verdade, mudando de assunto, que o Tribuna da Massa, atenção, foi atrás daquele outro